Sejam muito bem-vindos ao podcast Acende a Luz, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e todas as possibilidades e tendências do setor. Hoje o nosso estúdio está maravilhoso. Daqui a pouquinho vocês vão ver todos os convidados e mini convidados. Nós vamos falar de um tema muito importante, que é a diversidade e inclusão das mães na tecnologia. Ser mãe é construir uma carreira de desafios, de conquistas. Eu ainda não sou, mas eu trouxe um time de especialistas no assunto, que são essas 3 mães incríveis, que eu já cheguei a trabalhar, trabalham em tecnologia e são referências nas áreas mesmo, fazendo toda essa administração de casa, trabalho. E eu vim aqui trazer e contar um pouco da história dessas 3 maravilhosas. E também estão aqui com seus bebês, a gente vai mostrar. Sejam muito bem-vindas a Dani, a Mayumi e a Carol. Pode começar, Dani. Fica à vontade, o palco é seu. Se apresente, fala um pouquinho de quem é a Dani. Bom, gente, obrigada, Iá, por estar aqui. Muito bacana. Foi muito legal receber essa possibilidade de falar um pouco a respeito desse tema, né? Eu acho que de todas vocês aqui sou a mais velha. Então, eu vou procurar trazer um pouco, assim, dessa visão do que era e do que é. E até para aprender com vocês também o que vocês enxergam desse momento, né, do mundo corporativo, quando a gente traz para a mesa os assuntos relacionados à maternidade, né? Eu tenho 2 filhos, o Rodrigo tem 19 anos, já é um mocinho, né? É um adulto, é difícil falar, mas já é um adulto. Para a mãe sempre vai ser uma criança, mas não é. E sou mãe da Mariana também, que tem 9 anos. Eu comecei a trabalhar bem cedo, com 16 anos, e, enfim, sempre com tecnologia, falando um pouquinho só para dar um contexto a respeito aqui do que a gente está falando sobre tecnologia, né? Então, eu fiz colégio técnico, que na minha época não era ensino médio, e comecei a trabalhar com processamento de dados, com desenvolvimento, mas muito rápido eu percebi que não era muito a minha praia. E aí comecei a trabalhar numa empresa que me colocou ali na área comercial, uma empresa de tecnologia e dentro da área comercial. E aí eu vi que era o que eu gostava mesmo e nunca mais saí disso, né? Então, durante toda a minha jornada, eu sempre vendi produtos de tecnologia, de preferência perto de inovação, de coisas novas, é o que eu gosto de fazer. E desenvolvi a minha jornada praticamente toda em cima disso, né? E os meus filhos aconteceram ao longo aí dessa jornada. Então, para mim, é um prazer poder falar disso e até um quentinho no coração, poder lembrar de algumas coisas, trazer um pouco de referência, até da minha mãe, se tiver oportunidade, fala um pouquinho, que foi uma executiva na época dela, que era super difícil, super diferente, outros desafios. Então, como era a minha visão de criança, vendo a minha mãe, que provavelmente os nossos filhos também devem ter um pouco, quando olham pra gente, né? E agora, o ciclo, né? Repetiu, e agora você é mãe, tá na tecnologia, seguiu um pouco a sua mãe como inspiração, né? E por esse motivo, os nenéns delas não estão aqui, né? Vocês viram o tamanho, a idade, não é possível estarem aqui, mas, cortando para o outro lado, nós temos a Carol, nós temos a Mayumi. A Mayumi é Sales Specialist, também faz parte do time de Growth, assim como a Dani, que é executiva. E Mayumi, fala um pouquinho de você, se apresente essa maravilha que está aqui com a gente. É a primeira vez que eu tenho um podcast tão recheado, com tantos convidados especiais. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Iá. Bom, gente, eu sou a Mayumi, muito prazer. Eu sou Sales Specialist e mãe recente, né, da Maricota, né, filha? Minha filhinha de 1 ano e 4 meses, então eu sou nova nessa jornada de mundo corporativo e maternidade, né? Tô tentando aí equilibrar esses 2 mundos que são complementares, mas completamente diferentes aí um pouquinho, né? Eu comecei a minha jornada dentro da tecnologia não tem tanto tempo. Eu comecei na empresa que eu estou atualmente, mas me encontrei lá. Sempre trabalhei na área comercial, sempre trabalhei com vendas, mas na área de tech, né, a minha primeira experiência, e assim como a Dani falou da experiência dela ali, eu me encontrei também e percebi que é o que eu quero, assim, que eu gosto, trabalhar com tecnologia, com inovação, que é o que eu encontrei propósito para minha carreira. Protagonista, gente. Ela tá ali, maravilhosa. Quer participar também, né? Quer participar, isso aí. Quer fazer sua contribuição, filha?
Pode falar, Mari, o palco é seu. Elas estão olhando essas pessoas. E Carol, seja muito bem-vinda. A Carol assumiu uma posição nova, tá no time do Itaú. Fala um pouquinho de você. Apresenta também esse neném maravilhoso que nada abala esse sono de milhões. Exato, quem a mãe sabe, né? A horinha da soneca é sagrada. Ele tá aqui tirando a sonequinha dele. Mas eu vou me apresentar, eu sou a Carol. Sou de formação engenheira de produção. Tive sempre uma veia mais ali na área de dados, mas eu nunca gostei da área de indústria, né? Que geralmente os meus colegas trilharam. Falando do mundo corporativo, eu iniciei minha carreira corporativa na MEF, ali na parte de engenharia de processos e otimização desses processos, bem como a automação deles. Foi muito importante ali a minha trajetória ali dentro. Tive não só um líder, mas um mentor muito, muito querido, onde eu me desenvolvi bastante ali, meu olhar estratégico, e apurei mais essa parte ali de dados. E atualmente eu estou numa posição de engenheira de processos no Banco Itaú. Então, cuido das jornadas end-to-end, estou absorvendo um pouco ali também, entendendo como está funcionando. Sou nova na área, tenho uns 3 meses lá, mas já consegui fazer bastante coisa lá dentro. Legal. Então, a gente tem diferentes estágios, diferentes jornadas. A Dani, por exemplo, né, já tem os filhos adultos. As meninas tiveram, durante essa jornada, que estão agora na tecnologia. Queria que vocês falassem um pouquinho como que foi a descoberta da gravidez estando no ambiente de tecnologia. Dani, como é que foi? Onde você estava quando você ficou grávida do seu primeiro filho? Eu estava na Serasa, né, uma grande empresa. Eu confesso que eu já estava casada fazia já uns 4 anos, né, e meu marido já queria que a gente tivesse o nosso primeiro filho, mas vou falar na minha época, né, revelando a idade e reforçando. Na minha época era realmente mais desafiador a gente tá no mundo corporativo e começar né, e falar sobre gravidez, sobre maternidade, sobre ficar fora os 4 meses, que falar em 5, imagina, 5 meses fora era impensável, assim, né? Então, quando a gente começou, de fato, dentro de casa, a falar sobre ter um filho, eu achei que ia demorar um pouco, né? Mas foi super rápido, em, sei lá, 3 meses que a gente estava meio que tentando, eu engravidei. E eu confesso que eu fiquei realmente assustada, eu acho que essa é a palavra, porque eu era nova e eu tinha, assim, uma possibilidade, né, de ascensão, que na minha visão eu ia meio que estagnar durante aquele período que eu tivesse grávida, licença maternidade e tudo mais. Foi um pouco do que aconteceu. A Serasa ainda assim era uma empresa à frente do seu tempo naquela época. Eu me lembro que tinha, por exemplo, já volto para falar de como eu contei, mas me remeteu ao momento em que eu já tinha meu filho e eu amamentava e ficava o dia todo, lógico, trabalhando, né? Não tinha nem possibilidade de home office. E aí eu precisava tirar leite. Como é que você faz para tirar leite, guardar e tudo, né? Então a Serasa tinha já naquela época um lugar específico para a gente poder, para as mães poderem tirar leite com uma bomba. Uma bomba de tirar leite ali, né, super moderna e tal, e tinha um freezer para que a gente pudesse acomodar né, os potinhos de leite, enfim. Então, era sim uma empresa que tinha esse olhar. Por outro lado, eu acho que o momento corporativo, né, no mundo, era muito diferente. Assim, acho que as mulheres eram olhadas de uma forma, como é que eu posso dizer? Acho que a gente tinha uma comunidade de mulheres que se ajudavam quando precisava. Poxa, o filho doente, ou a gravidez, poxa, passou por algum suspiro ali, preciso de alguma ajuda. Isso já acontecia. Mas a minha impressão é que a gente meio que fazia isso meio que em sigilo para a gente se equiparar aos homens no dia a dia, né? Então não é que, poxa, não tinha sororidade? Claro, tinha, né? Eu me lembro de amigas que me ajudavam quando eu precisava e que eu também ajudava quando eu precisava nesses momentos mais de mãe e tal. Mas a gente fazia isso nos bastidores, né? A gente não deixava isso claro, assim. E hoje eu acho uma delícia, assim, eu vejo e compartilho, né, as meninas aqui com os filhos. Vai levar filho no médico? Vai levar filho no médico. O filho tá doente, eu vou embora? Tá doente, eu vou embora, né? Você vê que as empresas estão mais preparadas hoje, né? Já tem um ambiente muito mais inclusivo
né? Desde que você percebeu do seu primeiro filho, a diferença para sua segunda filha também, né? Exatamente. Quando eu contei do meu primeiro filho, quando eu descobri a gravidez, eu esperei 4 meses para contar. E não foi porque eu tinha medo de perder, como acontece muitas vezes, alguns médicos até recomendam, né? Eu não tinha isso, era realmente por receio de como que eu ia contar isso, né? E a minha segunda filha já foi bem mais tranquila, eu já estava numa empresa menor e com um chefe que era muito meu amigo e tal, então foi uma gravidez bem mais tranquila nesse sentido. Ai, maravilha. E você, Carol, você foi a última a falar, vamos ouvir mais essa voz maravilhosa, como é que... Eita. E me fala uma coisa, qual que é a idade de cada um, só pra ter uma ideia, porque eu não sei. Os meses, idade, eu não sei. Bento tem 1 ano, acabou de fazer 1 ano esse mês. Isso, 1 aninho. A Mari, 1 ano e 4 meses. Então foi bem próximo, né? Sim. Acho que vocês tiveram experiências próximas. Inclusive, minha experiência foi... Eu brinco que foi a Mayumi que me engravidou. Babados. Então, a gente trabalhava nessa época na mesma empresa. E ela veio conversar comigo despretensiosamente e tal. Até que ela comentou, né, que tava grávida. Queria saber como eu tava lidando ali com o Billy. Eu tenho um cachorro chamado Billy e meu filho chama Bento. Então, eu acabo trocando. E aí, toda vez que a gente se encontrava, ela, tô passando a energia da gravidez pra você. Ok, corta pra 3 meses depois, quem tá grávida, eu. Que isso, Mayumi. Então, assim, cuidado com as energias da gravidez. E eu brincava com ela, eu falei, cara, eu não posso recusar porque eu quero ter filho, mas não agora. E aconteceu, né? Então, a energia da gravidez passada com sucesso. E como que foi, Mayumi, a descoberta da gravidez da Mariana, ali em questões de empresa, foi aceito? Como é que foi a recepção da empresa quando você deu essa notícia? Como é que foi pra você? Olha, eu sempre tive vontade de ser mãe, mas o meu planejamento para ser mãe não era aquele momento, né? Então, assim, a gente não planejou para ter a Mari naquele momento de vida. Mas se veio, é bênção, né? A gente aceita, é um presente da vida, é um presente divino. E quanto à empresa, assim, eu lembro que por a gente não ter se planejado por essa gravidez, para ter a Mariana, eu fiquei muito assustada. Então, eu tive muito medo do que seria a minha carreira, ainda mais que na época que eu descobri a gravidez, o mercado estava passando por um momento muito delicado. Não sei se vocês se lembram, mas foi a época do escândalo da Americanas. Então, eu tive muito medo pelo momento do mercado, pelo segmento ali que eu trabalhava, que eu atuava. Então, isso me deixou muito assustada. E mas assim que eu descobri a gravidez, eu já fui comunicar à empresa. E o que me marcou muito foi quando eu fui comunicar um dos diretores sobre a minha gravidez, eu não conseguia falar pra ele, eu tava tão nervosa e tão assustada com aquela situação, que eu não conseguia. E eu falava pra ele assim, eu não consigo falar, eu preciso que você vá chutando o que é. E aí ele foi chutando, errava toda hora, ele falou pra mim, Mayumi, pelo amor de Deus, me fala, o que aconteceu? Aí eu falei, tô grávida. Aí ele, putz, nossa, que susto. É isso. Ele, graças a Deus, é isso. Ou seja, a notícia da minha gravidez foi muito bem recebida pela empresa. Eu tive um suporte por parte deles, assim, inimaginável, né? Que a gente nunca espera que a gente vá ter um suporte desse por parte da empresa. Então, ao longo da minha gestação inteira e o pós também, eu tive, assim, toda uma ajuda, apoio emocional, flexibilidade ali no meu dia a dia para poder ir em consulta, fazer exames. No meu retorno para o trabalho também, consegui negociar uma licença maternidade estendida para que eu pudesse me dedicar mais tempo à Mariana, para que eu pudesse amamentá-la por mais tempo também. Então, eu tive um apoio, assim, muito, muito bacana por parte deles. Maravilha. E você falou um pouco dessa questão da flexibilidade, das tarefas. Como que você faz hoje para conciliar a reunião? A gente trabalha remoto, né? Híbrido, na verdade. Mas como que é o dia a dia com a Mariana? Olha, dentro da minha realidade, eu costumo falar que a gente é muito privilegiado, porque a gente tem uma rede de apoio muito sólida, né? Então, a gente conta muito com a nossa família. Hoje, a Mariana, ela vai para a escola também. Então, a minha dica é justamente essa. Para você contar com a rede de apoio, seja ela... Né? Exatamente. Seja a rede de apoio por parte dos familiares, então avó, tia, se você estiver por perto, ou uma rede de apoio paga, né? Como as escolas, babás, enfim.
A Mari, hoje, ela frequenta a escola. Ela não vai na escola particular, ela vai numa escola da prefeitura, mas aí é uma história para um outro momento e tem dado super certo. Então, a dica é essa, conte com rede de apoio, seja ela qual for. Dani, ela falou dessa questão da licença estendida e tal, e como que é você ver essa evolução? Eu acredito, e eu vou perguntar para vocês que têm esse poder de fala, que o mercado está mais receptivo, entende o poder feminino, né, mesmo com a maternidade ou não, isso não são fatores que vão influenciar no seu desempenho, eu vejo dessa forma, mas quero a opinião de vocês. Como é que você viu essa evolução? Eu acho, assim, lindo de ver, né, eu acho, realmente... Eu comentei há pouco falando a respeito ali da história da minha mãe, né? A minha mãe era já executiva quando eu nasci. Então, dentro de casa, eu sempre tive uma mãe que saía para trabalhar junto com meu pai, né? Então, para mim, isso sempre foi muito normal. Então, eu só tive a noção de que isso não era uma realidade para o mundo quando eu fui para o mercado de trabalho também. Para mim, sempre foi normal chegar em casa e tal, meu pai fazendo a janta, porque minha mãe não chegou ainda, cuidando da gente, enfim, né? Então, eu sei o que a minha mãe passou, principalmente com os meus irmãos, quando ela engravidou. Eu me lembro que, quando eu tenho uma irmã de 18 anos mais nova, quando a minha mãe descobriu a gravidez tardia, que ela tinha 42 anos, e estava num momento, assim, num pulo para ter uma promoção bacana no banco, né? Nós fomos, num final de semana, todos nós, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, na casa de um dos diretores, um dos vice-presidentes, na verdade, do banco, para minha mãe contar. Ela pediu para ele uma audiência, digamos assim, né, para conversar a respeito e contar. E me marcou muito isso, assim, depois, né, de eu pensar, poxa, por que foi necessário isso, assim? Mas era uma coisa muito sensível, sabe, era um assunto que tinha que ser levado com muito cuidado. E só um adendo, ela não foi promovida, ela teve a minha irmã, e não teve essa promoção, depois ela acabou saindo do banco sem essa promoção, enfim, só detalhe. Mas voltando um pouco aqui para mim, eu acho que é uma evolução muito necessária, essa tranquilidade que a Mayumi falou agora de, poxa, meu filho só está doente, meu filho precisa de mim hoje, eu tenho uma reunião, minha mãe para ir nas minhas reuniões de escola, nossa, era um parto, normalmente era minha avó, porque, nossa, não é legal, porque, né, os homens não passam por isso. Então, ela estava num ambiente super masculino, né, de financeiro, de banco e tal. Então, não, vai quem puder. E aí deixa a oportunidade dela estar presente só quando de fato precisa. Sim. Então, era meio sofrido e acho que essa evolução é maravilhosa. Eu vejo com muito bons olhos. Bom, graças a Deus, né? E, Carol, me conta um pouco o que você tem essa visão de mães no mercado de trabalho, mas conta também um pouco dos desafios, mas também os ganhos enquanto profissional e mãe. Nossa, eu tive muitos ganhos com relação a... Depois da vinda do Bento, né? Hoje eu posso dizer que eu sou uma profissional ainda melhor, porque eu passei a acreditar mais em mim, nas minhas entregas. Quando eu voltei da licença, meu chefe até brincou comigo, que eu perguntei, você sentiu, tem alguma diferença ali na minha atuação, nas minhas entregas? Ele falou, não, a única diferença é que eu vi que você voltou muito mais madura. E realmente, tipo, antes eu me abalava muito fácil com qualquer coisa que saía ali dos trilhos. Hoje, cara, depois que você passa por um parto, amamentação, privação de sono, qualquer coisa você consegue lidar. Nada mais abala. Exato, nada mais abala. Sim, eu me sinto muito mais confiante. Antes eu tinha muito aquela síndrome do impostor, então chegava um desafio pra mim, eu olhava e, eu não vou conseguir, ai meu Deus, e tal. E eu sempre conseguia entregava muito bem. Mas eu só conseguia ver isso no final da entrega. Tipo, eu consegui. Sofria hoje não. Antes, né? Sofria muito. Hoje não. Tipo, o desafio é esse aqui, tá bom, eu não sei como, mas eu vou me virar e vou entregar. Sim. E você, Mai, você sente também que se fortaleceu enquanto mulher, depois de ser mãe, os desafios te moldaram também? Sem dúvidas, mas tem, acho que, um outro lado da moeda, que ele é pouco falado, né? Porque a gente escuta bastante falar sobre o desenvolvimento de novas habilidades, né? Que você se torna mais eficiente ali depois da maternidade. A gente escuta muito falar sobre isso, mas existe um outro lado da moeda. Ai, meu Deus. Mas existe um outro lado da moeda, que eu não sei se é pouco falado porque as pessoas têm vergonha disso, ou se ainda é um tabu na sociedade, enfim, não sei. Mas que é o quê? Essas novas habilidades, essa pessoa mais eficiente, ela não vai aparecer do dia pra noite, né?
é um processo, é uma jornada. Que é TT. É um processo, e você precisa viver esse processo, né? E pra mim foi muito impactante, muito desafiador nesse sentido. Porque como eu ouvia muito falar sobre isso, eu achava que eu ia dormir e eu ia acordar a Mulher Maravilha. Então eu me cobrei muito nesse sentido, então eu tive muita dificuldade de conciliar ali as demandas de um bebê com a rotina dinâmica da volta ao trabalho, né, depois do retorno ali da licença maternidade, e ainda mais de uma área tão movimentada como é a área de vendas. Então, depois que eu parei para respirar e falei, putz, isso é um processo, não vai acontecer do dia para noite, eu preciso viver essa jornada um dia após o outro, aí sim as coisas começaram a entrar nos trilhos, né, começaram a entrar no eixo. E aí, então, eu posso dizer que sim, a gente cria novas habilidades, a gente se torna uma pessoa mais eficiente, a gente cria ali, consegue otimizar melhor o nosso tempo, né? Até porque a gente precisa otimizar melhor o nosso tempo, porque com a vinda da parentalidade, a gente é obrigado a isso, né? Afinal, o tempo é muito limitado. Então, eu acho que concluindo, é basicamente isso, a gente se torna uma pessoa melhor, uma profissional melhor, mas é um processo. Então, a minha dica para as mães que retornam ao trabalho é justamente esse: não se cobrem muito, viva o processo um dia de cada vez, que no final vai dar certo, né? Assim como tem acontecido comigo, pelo menos agora, essa é a minha história. É respeitar o processo, né? Exatamente. Eu vejo muito, quando nasce o filho, nasce uma mãe, mas não é assim, né? Não é nasceu junto. Exatamente. Eu acho que também não tem livro, a Carol lê bastante livros, né? Eu quero te perguntar sobre isso, mas é uma somatória, tanto da sua vivência, do que você vê. Você pode escutar podcast, você pode ver vídeo, ler livros, que acho que na prática não é muito assim que acontece, né? Como que você virou essa super mãe? Quando que você deu aquele estalo e falou assim, nossa, agora realmente eu vejo que eu sou foda. Mulher foda, sou uma mãe foda. E se você não sabe, fica sabendo agora que você é. Então, eu ia falar, vamos alinhar as expectativas. Não sou essa super mãe, mas eu sou a mãe que eu consigo ser, né? Eu acredito que eu consiga ser essa boa mãe para Bento. Mas é como a Mayumi falou. A expectativa é que a gente durma e acorde essa super mãe, essa super profissional. E, na verdade, não. Durante o processo, essa chavinha vai sendo virada. Então, não foi do dia para a noite, mas no meu dia a dia, principalmente na volta ali pro trabalho, porque eu estava muito imersa ali durante a licença maternidade, eu estava muito imersa ali no mundo maternidade. E eu achava legal, assim, que os colegas às vezes mandavam hashtag volta Carol. Então, tipo assim, estou sentindo minha falta, mas ao mesmo tempo ficava, já tá perto de voltar e eu vou abandonar meu filho. Só que, nossa, voltar pra mim foi tão bom. E quando você tem essa rede de apoio, seja ela paga ou familiar, e você consegue confiar o seu filho em outra pessoa, aí você vai longe. Legal. Dani, eu vi uma vez um podcast que uma mãe, ela explicou que ela já treinava o filho dela, falando que o trabalho era legal, que ela gostava de trabalhar, porque acho que tem muito isso, quando você vai sair, o filho fica, não, e tal, e às vezes a gente tem esse erro de falar, pois é, tem mãe que tem que trabalhar, então às vezes o filho já costuma ver o trabalho como algo não tão legal, né? Mamãe vai sofrer. Uhum. E aí foi muito interessante ela falando, olha, mamãe tá indo porque ela quer, porque ela precisa, ela gosta de trabalhar. E aí vai acostumando para o filho entender que aquilo faz parte, né, do ser humano, como profissional, enquanto mulher. Como que foi o seu desmame para voltar para o trabalho? Como é que você acostumou os seus filhos a te enxergarem como uma executiva? É interessante isso, porque realmente acho que a gente cria casca, né? As meninas falaram e eu fiquei pensando como é que a gente talvez definiria isso que vocês falaram. E eu acho que no fundo é isso, a gente vai criando casca e não é de uma hora para outra. Assim como, né, qualquer coisa não nasce de uma hora para outra, essa casca também não é de uma hora para outra, que acaba virando habilidades, acaba virando proteção pra gente mesmo em alguns momentos. Então, a volta ao trabalho, para mim, do meu primeiro filho, sem dúvida, foi sofrido, né? Ele nasceu de 8 meses, então já foi assim, né, um parto ali que nos trouxe alguns sustos. E, então, quando eu tinha 4 meses de licença maternidade, eu tinha um filho de 3, na verdade, né? Porque ele tinha nascido um mês antes. Então, ele era muito pititico. E a minha intenção, muito ingênua, era voltar nos 4 meses, por conta dessa pressão corporativa e tal. E talvez até pressão um pouco minha, né? Pelo menos não me lembro do meu
diretor na época falar, assim, pelo menos verbalizar que, você tem que voltar logo, mas eu tinha, não, vou voltar com 4 meses. E eu me lembro que quando estava chegando perto, eu falei, meu Deus, e agora? Não dá. Aí eu liguei para a secretária dele e falei, eu queria marcar uma reunião para falar, não sei o quê, nananã, mas o que você quer falar? E eu falei para ela, não, pode deixar, Dani, eu vou ver um dia que ele tá legal, que ele tá bem, que tinha isso ainda, né, ver um dia que ele tá bom. E aí conversei, enfim, e aí fiquei mais um mês em casa. E aí, quando estava chegando no finzinho, esse um mês realmente foi muito importante. O Rodrigo era outra criança nesse período aí, mas foi bem sofrido. Eu tinha uma rede de apoio, como as meninas falaram, graças a Deus. A minha mãe trabalhava, como eu já falei, né? Então, não podia contar com ela para isso. Mas a minha sogra, que morava fora de São Paulo, veio ficar na minha casa para cuidar dele. Então, acho que, de fato, o que a Mai falou é muito importante. Contem com essas redes de apoio, pagas ou não. São muito importantes. Então, ele estar com a minha sogra e com mais uma pessoa que foi um anjo na minha vida, que cuidou dos meus filhos até o Rodrigo ter 14 anos, Andréia, foi imprescindível. E na Mariana, eu já tinha a Andréia, que ficou comigo todo esse período, né? Já cuidava do Rodrigo e quando eu engravidei da Mariana, eu já tinha ela em casa. E a minha mãe também, que já não trabalhava nessa época. Então, na Mariana, além de eu ser uma pessoa mais madura, uma profissional mais madura também, a minha rede de apoio já estava mais fortalecida, então foi mais tranquilo. E trabalhar para os meus filhos, eu acho que, assim, sempre foi tão natural ver eu e meu marido sair, trabalha, volta, que eu acho que eles devem olhar para o trabalho assim como eu olhava também, porque a minha mãe também sempre saiu para trabalhar, então eu acredito que para eles seja uma coisa natural, só. É só natural. Não é nem maravilhoso e nem péssimo. É natural, faz parte da vida. Vocês sentem isso também, mesmo que eles sejam pequenininhos, mas eles entendem que tá trabalhando. Mariana, eu já vi algumas vezes na reunião, ela fica ali, interage, não sei o que será que passa na cabecinha dela, né? Mas o que você sente? Eles já entendem? Mamãe tá trabalhando agora. Como que é o dia a dia? Olha, o Bento, ele gosta muito de câmera, então se tiver em reunião, ele vai lá querer aparecer. Acredito que ele ainda não entenda, mas como a Dani falou, é um processo natural, né? Então, conforme eles vão entendendo ali o que a gente vai fazendo, a nossa rotina, mas a forma que você passa, né? A forma com que a gente passa para eles. E Mariana já estreia também, daqui a pouco tá falando ali nas deles, tranquilamente. Amo uma câmera também, né, filha? Mas acho que é justamente isso que as meninas falaram. A percepção do seu filho com o trabalho vai depender de como você mostra isso pra ele. Então, no nosso dia a dia hoje, tanto eu quanto meu marido, quando a gente sai pra trabalhar, quando a gente vai trabalhar, a gente passa para ela isso com muita segurança. Não sei se ela já entende o que vai acontecer, o que tá acontecendo ali, mas a gente já sai para ela, olha, filha, a mamãe vai trabalhar, papai tá indo trabalhar, mais tarde a gente vem te buscar. E não demonstrar para ela uma fraqueza ali naquele momento, porque ela vai se comportar da forma como a gente age, né? Então a gente precisa passar segurança para ela. E tem dado certo, assim, tem sido um processo legal. Eu tô impressionada o quanto eles são tranquilos. Pois é. E já tá aqui mais de meia hora tranquilinhos, de boa. Sim. Acho que estão fazendo excelente trabalho, tá dando tudo muito Acho que certo. se a minha Mariana de 9 anos estivesse aqui, ela não estaria tão tranquila quanto essas duas crianças. Legal. E entrando um pouco no nosso tema, mudando, né, mas que faz parte da tecnologia, o que vocês acham sobre essas tecnologias, inteligência artificial, babá virtual? O que vocês acham que dessas tendências da tecnologia tá mais próxima da gente cada vez mais, mas como ajuda para uma mãe? Vocês acham que vai mudar realmente, que ajuda ou não? Sempre tem que ter aquele olhar atento. Qual que é a relação de mãe e tecnologia que vocês têm? Vocês acreditam? Olha, tanto no trabalho, eu estava até conversando aqui nos bastidores, adoro inteligência artificial, me ajuda muito no dia a dia ali no trabalho. E em casa, as automações nos ajudam muito também. Embora o trabalho doméstico não seja apenas da mulher, né? Sim. Mas ali, como só tem eu e meu marido, nós somos nossa rede de apoio. Então, ter uma lava-louça, um aspirador robô, alguma coisa ali que te ajude no dia a dia para você passar mais tempo com seu filho é fundamental. E eu vi lá na SXSW um protótipo de um robô que faz faxina. Nossa, gente, será que já tem na Shopee? A gente precisa disso. Será que é acessível? E você, Mayumi, o que você tem de relação com as tecnologias? Você gosta? É bem-vindo? É extremamente bem-vinda. Eu acho que tá aí para facilitar a nossa vida, né? Assim como a Carol falou.
A gente consegue otimizar muito as tarefas domésticas quando a gente conta com esse tipo de automação, né? E se a gente consegue otimizar as tarefas domésticas contando com isso, a gente tem mais tempo para passar com a nossa família, curtir ali com os nossos filhos. Então, eu acho que a implementação dessas tecnologias na nossa vida pessoal também, porque no mundo corporativo isso já é fato, né? As empresas estão cada vez aplicando mais inteligência artificial e automação no dia a dia, mas em casa eu acho que a tendência é essa também, é cada vez estar mais presente na vida das famílias. E até a maneira como que eles usam a tecnologia vai ser totalmente diferente da nossa, né? Sim, totalmente. Sim. Com certeza. E uma coisa que a gente falou também, Dani, que as meninas citaram, nós aqui somos privilegiadas porque nós temos maridos, temos pais presentes, o que ajuda muito, né? Sim. Meu marido, ele tá aqui, ele tem um filho enorme que mora com a gente, meu enteado, então eu acho que eu sou mãe emprestada, né? Com certeza. Então, ele já é um excelente pai, eu sei que os companheiros de vocês, né, a gente vê o quanto ajuda, isso faz muita diferença também, né, Dani? Nossa, eu, de verdade, assim, eu nem sei como ser diferente disso. E sei que isso é uma realidade, infelizmente, né? Não ter essa parceria é a realidade de muitas mães, de muitas mulheres. Porque ter realmente faz toda a diferença, né? Eu, quando viajava muito, numa parte da minha carreira, eu realmente viajava bastante, 2, 3 vezes por mês. E além de eu ter a rede de apoio ali, que era a Andréia, que eu comentei, e também, às vezes, a minha sogra, ter meu marido, né? Então a gente combinava de não estar fora os dois no mesmo período, já era, às vezes, deixar filho doente, deixar filho com febre em casa e ter que ir. Então, acho que ter um parceiro dessa forma, no sentido de parceria, né? Faz toda a diferença, realmente. É um privilégio que eu gostaria que fosse de todas, né? Infelizmente, a gente sabe que não é bem assim, mas é um privilégio. E o uso da tecnologia, a relação, como que você enxerga? Então, as meninas falaram ali, falando sobre casa, e sem dúvida a gente sabe como ajuda, e aí eu fiquei pensando o que mais, né, fora isso, e aí pensei numa coisa que eu tô vivendo que elas não estão, mas daqui a pouco elas vão estar também, que é essa tecnologia toda na mão das crianças, né? Então, é um pouco do que eu passo ali. E a gente não sabe muito as respostas, né? Tipo, tá bom, quanto tempo? Dá celular? Não dá celular? A Marina tem 9, o Rodrigo tem 19, lógico, já é um adulto, mas dá um pouco de receio, dá um pouco de medo. Ao mesmo tempo, você não quer que teu filho fique sem acesso a coisas que ele vai acabar vendo na escola ou vai acabar vendo em outros lugares. Então, eu acho que, sem dúvida, é necessário, é bacana, com alguma ponderação ali do que pode ser prejudicial. Então, nesse sentido, eu acho que para nós pais tem um quesinho a mais ali de como é que vai ser, porque a gente não sabe, a gente é a primeira geração, né? Os meus filhos, eu me lembro muito do meu filho quando ele tinha, sei lá, 3 aninhos, 4, eu trabalhava numa empresa que eu tinha BlackBerry, que foi praticamente o primeiro celular com aquelas características de você poder digitar e mandar mensagem e tal. E eu me lembro, e ele tinha um iPad em casa, né? E eu me lembro dele pegar o meu BlackBerry e passar o dedo tentando trocar a tela. E eu fiquei chocada com aquilo de falar assim, meu Deus do céu, esse menino, né? Como é que ele... Enfim, então, já nasceram ali. Agora, quais são os reflexos que podem não ser tão bons disso tudo, a gente infelizmente não sabe. Então, é errando para acertar, é acertando e errando. E vambora, é assim, aprender na prática. Não tem nem regulamentação ainda, tá começando, né? Carol, eu sei que é uma pessoa que ela tem um olhar muito atento para as coisas, um olhar muito diferenciado, muito inovador. E o que você acha do que tá vindo aí de tecnologia, de regulamentação, se vai influenciar ou não? Olha, acho importante, né, a regulamentação dessas ferramentas, mas eu acho que os pais ainda têm um papel fundamental dentro de casa, como a Dani falou, de conseguir triar ali. A gente está na área de tecnologia, consegue entender um pouco mais ali isso aqui é um ponto de atenção, isso aqui eu vou monitorar. Claro que não é privar a criança, o adolescente, enfim, de todas as ferramentas, porque é impossível, a gente pode privar em casa, mas na rua eles vão ter acesso. Mas como a gente consegue educar essas crianças e monitorar, claro que mantendo uma certa privacidade, mas eu entendo que tem coisas que não dá para ser tão privadas assim, né? Esse final de semana eu assisti uma minissérie. Acho que todo mundo tá falando. Nossa, que é a adolescência. Adolescência. Gente, assim, é de arrepiar. Perturbador. Então, é uma coisa que pode acontecer. Fica aí a dica para todo mundo, né? Para poder assistir, porque além da parte técnica ali da relação muito boa, a história, a
a mensagem que ele passa é muito, muito importante, porque pode acontecer com todo mundo. Ninguém está livre disso. Então, como é que nós, pais, conseguimos dar liberdade com consciência, né, para essas crianças, permitir que eles acessem as coisas, mas como a gente consegue monitorar isso de forma assertiva. Exato. E eu queria perguntar para vocês, no modo geral, o intuito, eu estava explicando, o intuito do podcast não é, gente, vamos ter filho. A gente sabe que são decisões, né, que envolvem toda a família, tem que ser pensado, mas mostrar que é possível, sim, conciliar, ter a carreira, ter sucesso na carreira profissional enquanto mãe, então, dá certo, e tenho 3 provas vivas disso aqui, então esse é o intuito, mas como que vocês acham que a gente pode incentivar essas mulheres que querem ter filho, mas às vezes está com medo, tinha aqueles receios que você tinha, e vocês também tiveram, né? Vai, se joga, vai viver sua vida, seja mãe e também seja uma excelente profissional que dá certo. Olha, tentando ser sucinta aqui, sem romantizar, porque a maternidade é muito difícil, é pesado, mesmo a gente tendo apoio apoio não, mesmo que o pai seja presente, né? Eu acredito que essa participação dos pais atualmente na criação dos filhos tem essa influência ali do mercado de trabalho, tá olhando contra os olhos para a maternidade. Então, isso já está um pouco mais... Claro que não estamos no mundo ideal, mas ali onde a nossa bolha, né, onde estamos inseridos, isso ajuda bastante. Então, assim, alinhar bem com o seu parceiro, a rotina, mesmo que a gente consiga aliviar um pouco o lado do outro, tirando a romantização, e você está inserido em um lugar que te acolha. Então, se o ambiente que você está, profissional, em casa, familiar, consiga te acolher, entender ali que você vai ter suas limitações. A mulher não é uma Mulher Maravilha, que vai ser boa em tudo ao mesmo tempo. E entender que os pratos, às vezes, não vão estar equilibrados. Sim. Uma coisa vai pesar em um momento, em outro momento a outra. E entender que não é fácil, mas é possível. Isso aí. A Mai tá ali um pouquinho ocupada. Eu consigo fazer tudo. Mas o que você acha? Assim, o que você dá de conselho para as mulheres que querem entrar na vida da maternidade, terem filhos, mas sem deixar de ser boas profissionais? Tá. Eu acho que é isso que a Carol falou, né? Primeiramente, não romantizar a maternidade, porque apesar das delícias que vem junto com ela. Nossa, gente. Tá vendo? Essas delícias que vem junto com ela, muito carinho, muito amor. Vem muitos desafios também. Então, você precisa estar muito bem alinhado com a sua família. E ter um cabeleireiro muito bom. E conhecer muito bem, eu acho também, as políticas de inclusão da empresa que você trabalha, porque isso vai fazer bastante diferença, assim, ó. Apesar das empresas hoje em dia estarem indo por um caminho de inclusão, de reconhecimento das mulheres que são mães, de que elas são profissionais competentes e que elas podem sim serem profissionais de sucesso, né? Essas mulheres estão sendo mais valorizadas. Ainda existe muita empresa com uma cultura muito, muito machista, muito preconceituosa com as mães. Então, eu acho que você precisa estar muito bem alinhado em todos esses âmbitos, assim, conhecer muito bem essas políticas. Não, isso é muito importante, porque a gente está falando muito do lado bom e tal, mas a gente sabe que tem vários desafios e faz muito sentido. E olha o quanto o cérebro da Mayumi tá, assim, todo ativo. Ela conseguiu dar uma resposta maravilhosa, ela conseguiu prestar atenção, conseguiu pegar a Maria. Olha a loucura! Então, o jogo Tô de cintura. chocada. O jogo de cintura e sem deixar a peteca cair. Top. E você, Dani? O que você fala para as mulheres? Eu acho que tem uma coisa que acho que faz parte do não romantizar e que eu aprendi na prática, que talvez valha falar, que é o tal do instinto, né? Assim, a gente... mas como eu não tenho filho, como é que você vai me explicar que o instinto chega? Chega, gente, ele chega. Quando a gente tá grávida... isso já começa, e depois que nasce o nenê, nasce a mãe, nasce o pai, a gente sabe sim cuidar, né? A gente sabe sim. A minha sogra tem uma frase boa, ela fala: galinha não mata pinto.
Eu acho ótima. Muito boa. Porque às vezes é muita opinião, é muita gente querendo te ajudar, muita gente querendo falar, e você fica sem saber o que fazer. E eu aprendi que, se eu ficava ali, sabe, quietinha na minha, meu Deus, o que eu faço? Eu vou por aqui, vou por ali. É médico, ou é banho, ou é esperar, ou é não sei o quê. Sabe, sossega um pouquinho que o teu instinto vai te falar. E isso é maravilhoso, porque ninguém tira. Ninguém dá e ninguém tira, né? Então, e faz parte do não romantizar, porque assim, não vai ter, eventualmente, livro, podcast, amigo, mãe, que vai te falar o que fazer. Pode estar todo mundo falando para fazer uma coisa, e você sente, você fala, acho que não é por aqui, eu vou por ali. E, assim, na minha experiência, vai dar certo. Vai dar certo, porque o instinto, ele grita. E é o lindo, né? Eu falo, eu não sei quem eu era antes de ter filho. E eu não falo isso como uma coisa, meu Deus, magnífica, querendo dizer que quem não tem filho. Não é isso, não é. É porque, de fato, eu não me lembro quem eu era como pessoa antes de ter filho. E não quer dizer que todo mundo tenha que passar por isso, muito pelo contrário. É uma experiência pessoal, né? Então, eu acho que confiar nesses instintos realmente ajuda bastante. Ai, que lindo, Dani. Não, agora não. Nossa, isso faz muito sentido. Eu vi uma influenciadora falando uma vez, ela mostrou um vídeo que ela pegou a gazezinha com o algodão ali e limpou a gengivinha, mostrando, porque fica leite e tal. E aí veio uma enxurrada, a gente falando, não faz isso. Aí ela, mas eu olhei, a própria pediatra e o ChatGPT falaram pra fazer isso. Mas aí fica sempre aquele conflito, ainda mais na época da internet e da IA. Sim. Então, acho que tem que realmente ter esse feeling, porque cada um vai falar uma coisa, cada um criou o filho de um jeito. Sim. Querendo ajudar. E faz até parte também da parte paterna, né? De ficar dando opinião e validando talvez o que o pai faz. Não sei se vocês viveram alguma situação assim, né? Uhum. Sim, acontece, né? Acontece de a gente, né? A mãe tem uma opinião, o pai tem outra, ou... Enfim, e óbvio, sempre querendo o melhor, sempre querendo resolver ali a situação. E eu acho que tem fases, isso é interessante, algo que você trouxe, porque tem fases, né? Então, quando os filhos são menores, eu tenho a impressão que as mães acabam levando mais a vitória nessas eventuais disputas. O pai quer uma... Disputa no bom sentido, né? O pai tem uma opinião, a mãe tem outra. Quando os filhos vão crescendo, eu acho que é a fase que eu tô agora, né? Eu valorizo mais o que o meu marido acha, porque normalmente é assim, poxa, o Rodrigo vai sair, deixa ele voltar sozinho. A minha vontade é falar, não, eu busco. Meu marido, imagina, deixa ele voltar de Uber, não, tá bom. A Mariana, a mesma coisa, vai dormir na casa de um amigo, mas será? Deixa, Dani, a gente conhece os pais, deixa. Porque me dá a sensação de que, assim, ele tá jogando pro mundo, e se deixar na minha mão, eu vou ficar muito ali, sabe, segurando mais um pouco. Então, talvez também tenha um pouco disso, assim, né? Pode ser só uma impressão, aí eu não posso dizer que é verdade, mas dentro de casa hoje eu vou muito mais no que meu marido fala, nessas dúvidas, assim, porque eu acho que ele tá fazendo esse papel de vai pro mundo, chega, vamos lá. Lá em casa é o contrário, porque meu marido, meu enteado, ele é maior que eu, ele tem 16 anos, ele balança na cabeça. Ele fica, deixa, ele é adulto, se joga. É verdade ou não é? Ele faz muito esse papel. Nossa, será? E faz parte, né? Faz parte da criação, o medo. A gente passou por isso, né? Nós somos crianças e adolescentes, a gente sabe dos perigos, acho que faz parte. Sim. E como que vocês lidam com isso, meninas? Eu acho que uma coisa que a gente escuta bastante também, e que é verdade, acho que é 100%, acho que as meninas devem concordar comigo em 100% da minha fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então... Com certeza. Depois que a gente vira mãe, a gente recebe muitos dedos apontados sobre a forma como a gente cria os nossos filhos. E isso não só no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas até mesmo em como que a gente consome certos tipos de conteúdo na... Desculpa, mãe, perdão. O que foi? Ela puxou o olho pra baixo e finalizar. E até mesmo pra gente dar uma filtrada, assim, no que a gente consome quando a gente fala de rede social. Porque hoje em dia nada mais é certo do que você vai fazer na criação de um filho. Então, se você faz A, você é errada, não pode fazer isso, você tem que fazer B. Mas aí, se você faz B, também você recebe um dedo apontado pra você, te culpando, falando que você tá errada naquela forma de fazer. Então, acho que você precisa se alinhar muito bem com o seu parceiro, né? Olha ele olhando pra mim assim... Será que isso é verdade? E
confiar no instinto de vocês. Não, filha, deixa a mamãe falar. Ela quer falar, gente, deixa ela. Confiar no instinto de vocês, confiar um no outro, na opinião do outro, no que você acha melhor, no que o seu parceiro acha melhor. Porque no fim do dia, por mais que você tenha uma rede de apoio, por mais que outras pessoas te ajudam, enfim, a criação do seu filho é responsabilidade sua e do seu parceiro e do pai da criança. Então, se você não concordar com aqueles palpites, não se sinta culpada por isso. Fecha os olhos, né? Faz igual cavalo. Coloca ali o tapa-olho e segue a vida. E como a Dani falou, você vai ter o instinto. Então você vai saber o que é melhor para o seu filho. E confia no seu parceiro também, que dá bom. Perfeito. Verdade. E essa questão de estar alinhado com o seu parceiro é fundamental, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro, seja por familiares, seja por rede social, que isso é certo. E hoje em dia todo mundo é especialista de tudo. É especialista do sono, é especialista de alimentação, é especialista de amamentação, é especialista. E se você deixar o algoritmo te bombardear com essas coisas, você vai ficar se sentindo cada vez mais culpada. Então, não se fechar no sentido ruim da palavra, mas, tipo, tá fechado ali com sua parceria, é isso aí, e tipo, vamos seguir juntos com o que a gente acha, claro, tendo uma opinião profissional ali, sempre validando com o pediatra da criança, né, se faz sentido ou não, se é prejudicial, se tá tudo certo, então deixem falar, deixem julgar. Acho que a Mayumi resumiu bem, no final do dia é a opinião de vocês que importa, vocês que estão criando, e é isso. E claro, do pediatra também, né, o pediatra mencionou. Sim. Até porque, assim, no final do dia, se alguma coisa acontecer, quem vai segurar o rojão é você verdade. E seu marido. Sim, então, assim, é isso. Tipo... E nós já estamos há mais de 40 minutos aqui. É uma loucura. A gente senta pra falar e passa muito rápido. Então, estamos começando a finalizar o nosso podcast. Queria que a gente começasse a dar as mensagens finais, que infelizmente está acabando. Foi um papo super, super legal, super diferente, com convidados muito especiais. Dani, dá uma mensagem final para as mulheres que querem se tornar mães ou que são mães e estão com dúvidas sobre o mercado profissional, o que vai aguardá-las. Fique à vontade, o palco é seu. Olha, eu diria que essa decisão, ela acontece em diferentes momentos, né? Cada um tem um momento que vai sentir ou não essa vontade, quase que uma necessidade para algumas, né? E eu acredito que é um pouco do que eu falei há pouco, acreditar nesses instintos, né? De que é o momento. Acho que uma coisa que a Mayumi trouxe que é muito importante, olhar para o ambiente corporativo. Sabe que até me lembro que uma vez eu recebi uma ligação para participar de um processo seletivo numa empresa que eu sempre quis trabalhar. E aí eu estava grávida e ninguém sabia ainda. E quando a pessoa do RH me ligou para marcar a segunda entrevista, né, eu já tinha tido um primeiro papo, eu comentei com ela. Eu falei, olha, né, eu tô grávida, ninguém sabe aqui ainda e tal. Então, eu acho que é melhor, né, a gente deixar para um outro momento. Aí ela me disse assim, nunca vou esquecer, que bom que você não tá aqui. Se você tá grávida, que bom que você não tá aqui. Aqui não é um ambiente legal para estar grávida. Eu nem sei se ela era mãe, se não era, enfim, né, era uma ligação. Mas me remeteu a isso. Eu acho que o que a Mai trouxe é muito importante mesmo, assim, né? Olha pro teu ambiente corporativo ali, eventualmente tenta fazer um ajuste se for necessário para um lugar que te acolha melhor nesse momento. Nem sempre é possível, mas eu acho que uma mensagem que vale deixar é que vai dar certo, no fim vai dar certo. E parece estranho falar isso, porque parece que é só deixar rolar, né? Mas eu acho que muitas coisas na vida da gente acaba sendo assim. Quando a gente toma menos rédea da situação e deixa fluir, em muitas das vezes acaba sendo a melhor solução, acaba tendo o melhor desfecho. Então deixa fluir que vai dar certo. Nossa, eu tava super esperando uma resposta inspiradora, né? Ela vai falar assim, nossa, que legal, Dani, vem pra cá. Que coisa. Eu conversei com Eu conversei com uma Google no evento que eu fui e ela contou que a chefe dela tá grávida. Eles contrataram ela no momento da gravidez, então depois da licença que ela voltou. Então existem empresas que têm esse pensamento, sim, que entendem da importância, não são todas. E graças a Deus que você tá onde você tá, Dani, com maravilhosa, certeza, deu com tudo certeza. certo. Verdade. E Carol, qual que é a sua mensagem final, seu conselho para essas futuras mães ou mulheres que já têm filho e querem crescer e virarem inspirações assim como você? Ai, obrigada. Como a Dani falou, né? Primeiro, entender ali, se for, claro, planejado, né? Entender
se o ambiente que você tá vai te acolher, vai ter todo o suporte que uma mãe precisa ter. E não é uma coisa muito de outro mundo, é só humanidade mesmo. Tipo, é um período e vai passar e tá tudo certo. Então, quando eu fiz a movimentação de carreira, né, durante a entrevista ali no Itaú, eu fazia muita questão de falar do meu filho. Ah, sou mãe, meu filho vai fazer 1 ano. Tipo, sou mãe recente. Eu sempre frisava muito isso, porque, tipo assim, se fosse pra me contratar, sabendo ali não só do meu tech skills, né? Mas também ali de uma outra parte de mim que é importante e eventualmente vai acabar esbarrando em alguma coisa ali no meu dia a dia. Mas, além disso, é entender que não é pra todo mundo. Assim, se você, eu não quero ser mãe, não é pra mim. E tudo bem, tipo, Boa. sem julgamento. Porque, realmente, nem todo mundo nasceu pra ser mãe. Isso não é apontar o dedo e falar, você não é capaz. Não é isso, tipo, é escolhas da vida mesmo. E durante muito tempo da minha vida eu achei que eu não queria ser mãe. Até que isso nasceu em mim, enfim, deu certo. Não me arrependo, hoje eu sou uma pessoa muito, muito, enfim, melhor, tanto na minha vida pessoal como profissional. E que se você quiser ser mãe, vá em frente, assim, se puder planejar, claro, no mundo ideal nem sempre acontece, mas se puder planejar, se alinhar com essa parceria, enfim, tudo isso vai te dar insumos para passar por esse momento desafiador da sua vida da forma mais tranquila, é uma palavra muito forte, mas planejada, né? Exato. É isso. É a nossa diva Mayumi, a nossa diva Marika. O que vocês têm para deixar pro público de mensagem final? Ela dá risada. Gente, Olha, eu acho que a minha mensagem final é que a maternidade, ela não é um freio, assim, muito pelo contrário, ela é um motor que vai impulsionar a gente para novos patamares, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Então, acho que a minha palavra-chave é coragem. É coragem, porque aí a gente consegue transformar a nossa vulnerabilidade em oportunidades para se tornar um ser humano melhor ali no âmbito que você deseja. Maravilha. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada por esses convidados também especiais que estão aqui. Essa foi a mensagem que a gente queria deixar para vocês. Foi um papo super inspirador e necessário, principalmente para nós mulheres. Obrigada pela presença, Dani, Carol, Mayumi. Esse foi o podcast Acende a Luz, com o nosso papo incrível sobre mães, a maternidade. E te vejo no próximo episódio do podcast Acende a Luz.